Olá, arretados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Educação Arretada. Hoje temos o prazer de receber Douglas Gigliotti, especialista em sustentabilidade, neurociência pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é cofundador do Reconecta, negócio social de reconhecimento na área há mais de 10 anos, com mais de 150 projetos. Além disso, ele é idealizador, coordenador nacional do movimento Escolas pelo Clima. Seja bem-vindo, Douglas. É um prazer imenso receber você aqui hoje e obrigada por você ter aceitado fazer essa entrevista com a gente. Bom, pensando em uma comunicação acessível, vou fazer aqui a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho 1,60 m de altura, tenho cabelo castanho, estou com uma blusa cor creme com vários detalhes de diversas cores, branco, preto, e estou sentada. Atrás de mim tem uma parede e eu estou com o meu celular na mão e tenho também, estou com uma calça jeans e é um prazer, Douglas, te receber aqui hoje. Bom, vamos começar com a nossa primeira pergunta, sobre o movimento e o alcance. Douglas, nos fale um pouco sobre como surgiu o movimento Escolas pelo Clima e qual foi o principal desafio para vocês conseguirem alcançar cerca de 1.300 escolas signatárias. Perfeito. Lismárcia, muito obrigado pelo convite, agradeço, e aí seguindo o seu exemplo, gostaria de me apresentar e me audiodescrever. Sou um homem branco, com cabelo e barba pretos, com os olhos castanhos, e estou vestindo uma blusa vermelha e calça jeans, e sentado, e atrás de mim há uma parede com um jardim vertical, com plantas que eu adoro, que eu amo. Eu e minha esposa temos uma paixão aqui por esse cantinho aqui, e ao meu lado esquerdo uma orquídea branca com pintinhas roxas. Bom, então vamos lá. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar falando com vocês aqui hoje. O movimento Escolas pelo Clima, ele surgiu lá em 2020 com a nossa identificação desse gap, dessa distância entre o que estava sendo difundido, né, e colocado em ciência climática para o chão da escola. E mais do que isso, como que a informação, o conhecimento e as ações, os comportamentos, eles podiam ser, de fato, democratizados. Então, a Reconecta, ela surge dentro de um negócio social, que é a Reconecta, que é a instituição que eu, junto com a Lívia, junto com diversas pessoas, fundaram há mais de 10 anos. A gente atuava em educação para sustentabilidade no chão da escola, mas em 2020 a gente identificou que a gente precisava falar especificamente de um recorte muito específico de educação climática. E era, de fato, um abismo muito grande entre fontes de conhecimento, entre conhecimentos ou fontes confiáveis, e principalmente formas acessíveis para convidar a ação. E acho que esse foi o principal ponto. Então, a gente nasce com essa visão de um Brasil em que todos os estudantes eles têm as competências necessárias para o enfrentamento das mudanças climáticas, que é um dos maiores desafios que a juventude hoje já enfrenta. A gente não está falando mais de futuro, a gente está falando de presente. E a gente achou que ia ser uma comunidade super pequenininha, né, de trocas ali, e hoje se tornou a maior comunidade do Brasil, em mais de 400 municípios, mais de 1.000, agora esse número está sempre atualizando, tá? Então acho que a primeira vez que eu passei essa informação era 1.300, agora a gente já está em 1.450 escolas, e de fato o principal desafio é
acho que é chegar é se comunicar, né? A gente tem um desafio grande de aumentar o nosso alcance, mas quando a escola nos conhece e vê, né, é um processo totalmente gratuito, totalmente sem amarras, depois eu posso contar um pouquinho como que funciona operacionalmente para você fazer parte, mas as escolas se sentem muito acolhidas, elas se sentem, nossa, eu faço parte de algo muito maior, eu não estou sozinho nessa luta. E o principal desafio, na verdade, como educadores, muitas vezes é conseguir colocar essa temática na escola, em que muitas vezes essa temática não é vista como prioritária, muitas vezes o gestor não dá algum tipo de abertura, e tá ali pessoas, educadores super engajados, fazendo acontecer e colocando essa pauta de uma maneira muito consistente, muito coerente, e fazendo acontecer. E a gente está, de fato, e criou mecanismos para conseguir suprir esse desafio, né? Então, hoje a gente tem um congresso anual que 50 escolas geralmente apresentam, a gente tem uma premiação, então a gente também quer dar visibilidade e aumentar essa abertura à pauta da educação climática nas escolas, que é um dos maiores desafios. Douglas, como vocês medem o impacto real dessas ações climáticas nos estudantes nas comunidades escolares? E a mensuração de impacto é um dos desafios, assim, a gente poderia passar a tarde falando sobre mensuração de impacto. A mensuração de impacto, ela nunca vai ser a ideal, né, que você nunca consegue, de fato, isolar uma variável, mas há caminhos para você conseguir, pelo menos, medir resultados e efeitos, e com isso, de alguma maneira, fazer algumas inferências em relação a impacto. Então, acho que para falar disso eu tenho que talvez dar um passinho para trás e falar um pouco como que o movimento funciona, né? Que para você se tornar signatária, qualquer escola pode ser do Brasil inteiro. Na verdade, a gente já tem até escolas do Portugal, Equador, Paraguai, que também se tornaram signatárias, mas para você se tornar signatário, você precisa assumir um compromisso de realizar uma ação climática com educadores e com estudantes durante o ano, né? Que é essa ação climática? Como que eu faço essa ação climática? A gente tem um processo ali que vai direcionar, mas a gente tem escolas que fazem um plantio único, uma ação pontual no dia da árvore, e tem escolas que implementam um currículo climático extremamente completo, complexo, enfim, com todas as suas especificidades. A grande questão é que a gente montou esse movimento, essa comunidade, para dar a oportunidade para diferentes contextos e graus de maturidade em relação à temática, a se aprofundar e a se sentir parte disso. Então, eu consigo, uma escola que não tem nada consegue já fazer algo, né? E o nosso principal medidor, essa mensuração, é as ações climáticas realizadas. Então, no final do ano, as escolas que se tornaram signatárias, elas nos enviam quais ações foram realizadas. A gente tem um processo de verificação, né, em termos de intencionalidade, de relação com mudanças climáticas, e a gente seleciona aí cerca de 50 para apresentar no Congresso Nacional e para também serem premiadas por etapa de ensino, né? Educação infantil, fundamental nos iniciais, finais, ensino médio, EJA, e agora a gente está com o ensino superior também, porque vieram várias faculdades nos procurar também. Então, a gente hoje tem medido muito pelas ações climáticas, porque esse é o grande ponto. A gente quer que o conhecimento, né? Então, a hora que a escola se torna signatária, ela recebe acesso à comunidade, então a gente tem uma curadoria de conteúdos, a gente tem encontros, a gente tem curso assíncrono, a gente tem diversos caminhos que elas podem se inspirar para as mudanças climáticas, para a educação climática, e o principal medidor desse ponto é a quantidade de ações climáticas realizadas pelas ações, pela comunidade. A qualidade, a gente não tem uma forma de mensurar de uma escala, até porque seria
eu colocar numa escala escolas com contextos e nível de maturidade diferentes, a gente consegue colocar, de alguma maneira, um reconhecimento, um destaque, mas isso. E a gente tem uma perspectiva também de começar a fazer algumas mensurações de captura de carbono ou de carbono capturado, enfim, olhando para questões de mudanças climáticas, mas esse é um projeto aí para o futuro. Hoje, o principal medidor de impacto é as ações que, se a gente está conseguindo transformar todo esse conteúdo, todas essas discussões, esses encontros com especialistas em ações práticas, e hoje a gente tem ótimos resultados em relação a isso, e aí, a partir disso, a gente tem divulgado, as escolas ganham um selo, a gente tem um processo gamificado, então as escolas ganham selo, vão andando de nível, para também serem valorizadas pelo impacto que elas estão causando. Douglas, quando você fala sobre essas ações, quais são as dificuldades que as escolas encontram para implementar essas ações e como o movimento ajuda a superá-las? Olha, elas são diversas, tá? Acho que tem algumas. A primeira, a básica, que muitas vezes o primeiro desafio, um desafio inicial, que é a questão de, olha, onde eu acho informação, e acho informação de fontes confiáveis e com linguagem acessível, né? Então, o movimento ele tem uma curadoria de a gente produz conteúdo, e a gente faz uma curadoria de conteúdos que a gente envia periodicamente, geralmente mensalmente. O professor ele pode escolher, ele não tem uma necessidade de trabalhar aquele conteúdo que a gente enviou, mas a gente envia, então tem um banco de conteúdos para de fato, ele ter informação, direcionamento para começar algum tipo de ação climática. A gente tem um guia, por exemplo, checklist de como criar uma ação climática. Muitas vezes ele não sabe por onde começar. A gente tem um checklist, olha, né, engajamento de comunidade, como que você faz, que tipo de projeto. Aí esse é um segundo ponto, né? Às vezes me falta inspiração, que tipo de projeto que eu consigo colocar. A gente está criando, a gente tem um banco de projetos das escolas signatárias. Então, as escolas conseguem trocar entre elas projetos e se inspirar umas com as outras para, de fato, que haja esse fomento a essa temática. E o terceiro, talvez o mais contundente e o mais desafiador, é a questão do engajamento. Como que eu engajo a minha comunidade. E esse é um ponto central, na verdade, porque esse é o objetivo do Movimento Escolas pelo Clima, mostrar que você não está sozinho. Então, o movimento, ele mostra que a escola está participando de algo muito maior, e isso é um fator que pode ser um habilitador nesse processo de convencimento, mas mais do que isso, a gente pensa como que a gente consegue dar visibilidade para as ações da escola, dar reconhecimento para as ações da escola, para que, de fato, o diretor gestor, ele veja um valor naquele trabalho que aquele educador, que a escola está desenvolvendo. Então, esse processo de reconhecimento dos projetos, as premiações, os selos, são mecanismos que a gente faz para esse desafio. E a gente tem algumas campanhas também que a gente roda. Então, por exemplo, esse ano a gente vai montar um manifesto da Voz da Educação para a COP. Então, as escolas, elas podem nos enviar, a gente vai enviar os vídeos dos alunos, a gente vai fazer um vídeo inspirado nas falas dos alunos e conseguir, a gente está numa sessão de cinema durante a COP, mostrando esse material. Então, esse também é um motivador para, olha, a escola se engajar. A gente também teve um outro projeto, uma outra campanha, que vai levar mais 5 alunos, um de cada região do país, para discussões na COP também, nos eventos paralelos. Então, a gente sempre olhando
para conseguir achar diferenciais, para dar esse embasamento, esse repertório técnico, né, esse conhecimento co-criado junto com a comunidade, e pensando em mecanismos para que as escolas se sintam valorizadas, as escolas se de fato vistas, né, dê visibilidade para que ela consiga engajar cada vez mais a sua comunidade escolar. Douglas, mudando agora um pouco de assunto, nos fale um pouco sobre como a Reconecta ela integra a experiência de negócio social com o trabalho nas escolas. Olha, mudando um pouco, mas ficando no mesmo assunto, né? Porque, de fato, tá sempre integrado, né? A Reconecta é um negócio social que ele nasceu ali em 2015, com esse objetivo de olhar a sustentabilidade como um meio e não um fim. Geralmente, nas escolas, principalmente, a sustentabilidade é vista assim: é a caixinha do lixo, é a caixinha da água, é a caixinha da energia. Uma professora que gosta muito, não é a horta da tia Cláudia. A tia Cláudia foi embora, a horta morreu, né? Não é algo realmente integrado no DNA, por mais que esteja lá na visão da escola, né? Formamos agentes de mudança, cidadãos do mundo, pessoas preparadas para os desafios atuais, mas na prática, muitas vezes, isso não é visto como um processo consistente, constante. Então, a Reconecta, ela nasce com esse objetivo de negócio social, que é essa transformação de comportamentos para a sustentabilidade ser vista como um valor, mas olhando como que eu consigo fazer disso um negócio. Então, aí eu preciso mostrar para a escola que isso pode virar um diferencial de inovação, né, ou para a empresa. Então, hoje a gente atua com escolas particulares e a gente atua também com empresas que querem se posicionar junto com escolas junto com escolas públicas na sua região e tudo mais. Então, o desafio é sempre como que eu consigo colocar um desafio, uma solução socioambiental que ela muitas vezes é coletiva, para um benefício individual da escola ou da empresa, que seja posicionamento de marca, atração de alunos, atração de público, e que eu case isso para conseguir ter tração, para conseguir, de fato, viver de um negócio social, mas causando uma transformação socioambiental. Então, esse é um pouquinho E hoje a gente atua principalmente com trilhas pedagógicas, então a gente tem um material mesmo pedagógico que a gente consegue levar para as escolas, consegue fazer patrocínio com empresas e programas institucionais de natalidade mesmo para essa transformação. A gente sempre vê e a gente sempre bate muito na tecla que não existem problemas ambientais, existem sintomas ambientais de problemas humanos. E é por isso que a educação ela é a grande chave desse processo de transformação. Falando sobre essa questão da educação, fala para a gente de que forma esse movimento ele pretende engajar ainda mais educadores, considerando, né, que eles têm um papel central na multiplicação dessas ações. Uhum. A gente, de fato, tem todo esse processo, acho que, de reconhecimento que eu já falei, não vou ficar batendo muito na tecla, mas eu acho que uma das coisas que os educadores eles mais nos relatam do movimento, e da Reconecta também, que é: Douglas, aqui eu não me sinto tão sozinho. É paradoxal, Elismárcia, mas muitas vezes o professor ele tem uma rotina rodeado de muita gente e muitas vezes solitária, né, de pessoas que não entendem os desafios, a carga mental, a carga emocional que eles sofrem todos os dias, e uma pressão mesmo, né, de como eles os solucionadores de todos os problemas da sociedade.
Então, quando a gente monta uma comunidade de práticas e de trocas, a gente tem esses processos, a gente tem um conselho consultivo, enfim, a gente mostra para o professor que aquela chama, que muitas vezes foi o que fez ele decidir ser professor, né, é alimentada ali, sabe? Então, aquela visão de transformação, aquela visão realmente idealizada do poder de influência, do impacto positivo que o professor, que o educador tem na sociedade, nos alunos, muitas vezes ela vai se perdendo ao longo da rotina, do dia a dia, do trabalho do professor. E quando você entra nessa comunidade em que você, né, olha projetos inspiradores, troca, é reconhecido por isso, essa é um pouquinho a nossa forma de alimentar essa chama que todos os educadores têm. Tem gente, tem educadores com que ela está bem fraquinha, e tem outros que, né, floresce demais, mas todo mundo que está na educação, eu falo que sempre é meio maluco, e sempre tem essa chama de transformação genuína. E precisa, como comunidade, alimentar essa chama, porque os alunos precisam muito dessa idealização e desse protagonismo que os professores têm junto à vida deles e junto à sociedade. Vocês já estão presentes em outros países. Vocês pretendem expandir esse movimento em outro país? Mas a gente está surpreso de estar em mais 4 países. A gente que, assim, nem imaginava isso. E quanto maior o alcance, quanto mais escolas, quanto mais educadores a gente conseguir atingir, de fato melhor. Mas hoje não é a nossa prioridade, mesmo porque a gente precisaria ter um cuidado, né, com o contexto. A gente sempre fala muito de contexto. Então, hoje todos os nossos materiais, tudo que a gente faz é pensando especificamente no contexto brasileiro, e ainda assim já é um desafio muito grande, porque a gente mudar dentro de uma cidade grande, de qualquer capital brasileira, dentro da mesma cidade eu ainda tenho pelo menos centenas de contextos diferentes, né? Então, claro que a gente tem um contexto cultural brasileiro único, mas que ele vai se desenhar muito distintivamente para cada uma das escolas. Então, a gente não se opõe à ideia, a gente de fato quer cada vez mais expandir esse alcance, mas sabe que a qualidade é melhor do que quantidade, agora que a gente já atingiu um número bastante significativo, né? A gente atingiu a marca de 1 milhão de estudantes, então a gente está bem feliz com isso. Não está não é a nossa prioridade, mas a gente sabe ver com bons olhos sempre a expansão do movimento. Agora a gente precisa de recursos, enfim, de outros pontos aí também para conseguir fazer essa expansão. Douglas, para a gente finalizar, para o ano de 2026, quais as novas ferramentas, formações ou parcerias vocês pretendem oferecer? Olha, vou confessar-lhes, mas que a gente não tem isso na ponta do lápis, porque assim, 2025 está sendo um ano muito, muito, muito agitado por causa da COP, né? Então, a COP em novembro, que é a Conferência das Partes, o maior evento de negociação climática, do tema de mudanças climáticas do mundo, está movimentando muita coisa. A gente tem feito as campanhas, tem feito muita coisa para 2025, né? Para agora, no final. Mas o que a gente tem visto como perspectiva, principalmente que a gente já lançou alguma coisinha, eu acho que em 2025, em 2026 a gente vai deixar muito redondinho, que é uma inteligência, um GPT, né, uma inteligência artificial, que usa os projetos enviados, né, os projetos da nossa comunidade, para poder ajudar os próprios projetos, os próprios professores da comunidade, em relação a ideias de projetos, aos projetos que foram vencedores. Então, entra lá o professor, fala, olha, sou do 3º ano, gostaria de fazer um projeto de educação climática relacionada à horta, à água. O que você já tem aí de experiências?
e essa inteligência artificial consegue retornar, e depois vai pesquisar no IPCC, pode pesquisar na internet de alguma maneira, mas eu olho primeiro um banco de dados que a gente tem construído, que é muito rico, que é de centenas de projetos que anualmente a gente recebe aqui como comunidade. Tá? E a gente está, não sei se para 2026, mas é um desejo também de conseguir ter uma plataforma em que eu consiga fazer integração de dados, porque o que a gente vê, ou o que a gente vê de futuro, ou um dos maiores ativos da comunidade, né, depois das pessoas, né, são os dados. Então, por exemplo, se eu conseguir mostrar para o governo, por exemplo, que X% ou a maioria dos projetos relacionados à temática de adaptação, de mitigação, de água, de horta, enfim, qualquer tipo de recorte que eu fizer, vem de determinadas regiões diferentes, eu consigo talvez ter políticas públicas mais assertivas para aquelas regiões. Então, a gente acredita que o movimento ele pode contribuir para gerar dados que mostrem para decisores políticos também, por exemplo, que se faz sentido fazer uma política relacionada a resíduos ou de educação climática focada em adaptação ou mitigação em determinados contextos. Então, se a gente tiver uma plataforma que eu consiga sistematizar isso, a gente faz muito com diferentes ferramentas, de uma maneira um pouco mais descentralizada, e talvez 2026 seja o ano para a gente conseguir centralizar essas informações também. Ok, Douglas, muito obrigada. Você quer divulgar as redes sociais para o pessoal conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho? Claro. Queria reconecta com 2 T's no Instagram, no Facebook, mas a gente é mais focado no Instagram mesmo, e no LinkedIn, e @Escolas pelo Clima no Instagram também. Além disso, www.reconecta.com/escolas pelo clima, você vê a lista de todas as escolas, das mais de 1.400 escolas, você vê um mapa de onde estão essas escolas, consegue ter uma noção e também consegue se tornar signatária, se você for uma escola aí que deseja fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Agradeço demais o convite, o tempo de vocês, a escuta, né, tanto o Su, Elismárcia, quanto de quem está ou irá nos ouvir, e agradeço demais o convite e espaço de fala. Imagino, Douglas, eu que agradeço. Obrigada por tudo, muito conhecimento, muito aprendizado. E eu gostaria também de agradecer a todos os ouvintes do Educação Arretada. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Sigam a Coa nas redes sociais e estamos juntos. Até o próximo episódio.